Olá, aqui é o teólogo Léo Almeida, também economista. Um prazer o ter aqui neste canal. A minha pergunta é: você tem usado os seus talentos em todas as dimensões da sua vida? Portanto, é sobre isso que vamos hoje refletir, baseado no contexto ali da parábola dos talentos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Por favor, se você entende que esse vídeo está trazendo um conteúdo abençoador na sua vida, curta o vídeo e principalmente compartilhe aí com seus amigos. Bem, todos nós somos dotados de talentos e capacidades pelo nosso Criador. Ou seja, como o próprio texto lá em Mateus diz: pois será como homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. De acordo com o quê? Grife bem, de acordo com a capacidade. Você tem capacidade de cada um deles. E então partiu, deixou a liberdade e a escolha para cada um deles. Acreditando ou não em Deus, somos diferentes de todos os animais. Por quê? Porque temos essa autoconsciência. Não agimos o que? Somente por instinto. Podemos fazer as nossas próprias escolhas, tanto para o bem, assim como para o mal, coisa que não está entre os animais. Então, baseado nesse texto que acabamos de ler, o que são esses talentos? São os recursos mínimos e básicos que o próprio Criador te proporcionou. Como diz o texto, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro deu apenas 1 talento. Mas todos receberam. Ou seja, se você está vendo esse vídeo, é porque teve condições mínimas de comprar um aparelho, um smartphone e até talvez pagar um pacote básico de internet se você não estiver utilizando aí um Wi-Fi. Ou seja, todos nós temos talentos. Ou seja, ao invés de ficar aí reclamando da sua vida, do seu salário, do seu patrão, comece a agradecer a Deus pelaquilo que você é e pelaquilo que você tem, que são os seus talentos. Agradeça a Deus. Então, agradeça a Deus pela sua família, que lhe proporcionou talvez uma educação mínima. Eu passei minha vida toda estudando numa escola pública. Enfim, enquanto você estudava, alguém trabalhava para te sustentar. Agradeça pela sua saúde, por você ter um local para morar. Quando você agradece, o que ocorre? Suas emoções mudam, você cria um clima favorável, seus pensamentos mudam, suas palavras mudam, deixa de lado aquela murmuração, daquele espírito de desânimo e de fracasso. Enfim, a sua vida também muda para melhor. Talvez uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos talento. Vou sugerir uma oração para que você faça todo dia. Eu faço essa oração todo dia. Quando eu acordo, eu digo: ó Senhor Jesus, aqui sou eu de novo. Obrigado por mais esse dia. Ó Senhor Jesus, eu tenho tudo o que preciso, pois Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades.
Ó Senhor Jesus, hoje é o meu dia. Envia os teus anjos e me guie pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje ninguém vai me deter, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Essa é a oração do vencedor. Capacidade. Todo ser humano possui capacidade. Faz parte do nosso DNA, do DNA do Criador, pois somos a imagem e a semelhança de Deus. A outro, como diz o texto, deu 2, a outro deu 1, de acordo com o quê? Com a capacidade, somos capazes. E a cada um deles depois partiu. Nesse texto, essa palavra capacidade ali do grego é a mesma empregada para díname, ou seja, poder, que é também empregado aqui como aquele explosivo, a dinamite. Sua capacidade é um poder, uma explosão, é uma dinamite. Saia desse sofá, saia dessa cama, você tem poder para reagir. Note que nesse texto, esta capacidade, ela é proporcional ao talento que você recebeu. Temos pessoas que têm muitos talentos, ou seja, muitos recursos, mas não usam sua capacidade e por isso acabam perdendo tudo e têm uma vida de fracassos. Outras pessoas, olha só, têm poucos talentos, poucos recursos, mas maximizam a sua capacidade, a usam em sua plenitude e por isso prosperam, usam esse dínamos, agem de acordo com ele. Eu sou de uma cidade, você que é aqui de Brasília sabe que todo mundo aqui é tipo concurseiro, mas eu me lembro quando a gente era jovem fazendo aqueles concursos, chegou um amigo lá da Bahia e ele não era uma pessoa assim, né, estilo estudiosa e que gostava de estudar. Ele usou a capacidade dele de outra forma, muito legal. Ele se tornou naquela época um dos maiores vendedores de uma empresa, usando a sua capacidade na comunicação. E acredito que hoje ele é uma das pessoas mais bem-sucedidas de todos aqueles que eram totalmente bitolados para ser concurseiro. Use a sua capacidade. E agora, uma coisa muito importante. Alguns têm muitos recursos, muitos talentos, porém investe esses talentos, esses recursos em especialidades que eles não têm capacidade. São aqueles colecionadores de diploma. Você é um desses? Colecionadores de MBAs. E depois vivem a reclamar porque não são valorizados na hora de receber uma promoção na sua empresa, na hora até de ser chamado por uma boa oportunidade de emprego e continuam sempre reclamando dos seus baixos salários. Agora, um princípio muito importante, principalmente você que é jovem, que está iniciando na sua vida profissional. Não basta somente ter talento e capacidade, se não estivermos dispostos a obedecer. Olha só o que o texto diz. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou mais 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas olha agora. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro
do seu senhor. Ele obedeceu a ordem que ele tinha recebido. Portanto, qual foi o motivo deste que recebeu um talento não prosperou? Ele não tinha capacidade? Já acabamos de ver que ele tinha capacidade. Portanto, foi simplesmente porque não obedeceu a palavra do seu Senhor. Portanto, qual o motivo da sua vida estar estagnada? Às vezes não é falta de talento e nem de capacidade. Talvez você tenha agido fora do princípio da obediência. Você tenha agido com espírito de rebeldia constante. Obedeça ao Senhor, obedeça àqueles que estão sob autoridade na sua vida. Esse espírito de rebeldia está te levando a um fracasso continuado. Hoje tem esse debate, por que as escolas militares funcionam e as outras não? Segue-se dois princípios básicos, que é o princípio da hierarquia e da disciplina. Ou seja, para que você viva bem nesses princípios de hierarquia e disciplina, você tem que estar disposto a obedecer. Então, esse modelo educacional que não desenvolve um ambiente favorável à disciplina, ele compromete o nível de educação. Talvez seja por isso que o Brasil não conseguiu avanços significativos no desempenho dos estudantes em leitura, em matemática e em ciências, como naquele ranking mundial da educação medido pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Os estudantes brasileiros chegaram àquele nível entre os últimos 10 colocados da prova de matemática. Vamos mudar essa realidade. Seja uma pessoa disciplinada e obediente. Agora, um outro sério problema que pode estar comprometendo a sua prosperidade. Sabe o que é? A preguiça pode estar destruindo o seu futuro, o seu destino. Vamos ao texto. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Enfim, o que recebera um talento, ele preferiu enterrar o dinheiro de uma forma mais cômoda, ao invés de sair e trabalhar para obter rendimentos do seu trabalho. Um preguiçoso. Segundo o teólogo Timothy Keller, a preguiça não é apenas um problema de temperamento. Antes de tudo, é uma falha moral. O preguiçoso, ele é uma pessoa desonesta, na medida em que ele tira sua responsabilidade no trabalho e transfere para os outros. Você já trabalhou com algum preguiçoso? Eu me lembro, uma vez, uma empresa que eu trabalhei, estava lá recebendo os clientes, um dos colegas que trabalhava comigo, olha o que ele fez. O cliente chegou, sentou na mesa dele, ele chegou e falou assim: Léo, estou indo ali no banheiro, aguarde um minuto. O cara voltou do banheiro? Não. E eu fiquei lá vendo aquele cliente, coitado. Ele olhava para mim, olhava para ele, olhava para mim. O que eu fiz? Eu tive que sair do meu trabalho e atender aquele cliente. Ele transferiu a sua responsabilidade para mim. Por isso, assim, o preguiçoso, ele vai comprometer todo o trabalho e os resultados de uma equipe. Você é do tipo que quer se dar bem às custas do trabalho dos outros? Se liga, você é um preguiçoso. Ainda mais sobre a preguiça, o texto lá de Provérbios, capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: o caminho do preguiçoso
é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. Ou seja, o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. Ou seja, no fim, ele terá que despender mais e mais energia para entregar o mesmo nível de produto. É tipo aquele estudante preguiçoso que só resolve estudar nas vésperas das provas. Aí o que ele faz? Vai ter que virar à noite, perder os finais de semana, para tentar tirar uma nota média, no mínimo para passar de ano, né? Como no meu tempo se falava. E até no meu tempo tinha aquela musiquinha, ajoelhou, tem que rezar, cabrito berra quando quer mamar. Não seja preguiçoso, você vai sofrer mais e ter os piores resultados para a sua vida. O preguiçoso, ele também não consegue desenvolver uma rotina, não forma bons hábitos, hábitos diários, e por isso ele vai acumulando uma sequência de maus resultados na sua vida, até ser demitido ou ficar numa total estagnação profissional e financeira. Lembre-se de uma coisa, você ganha o que você vale. O preguiçoso sempre desiste, pois aqueles espinhos acabam impedindo de prosseguir numa estrada plana e livre, como é a estrada do justo, daquele que está disposto a ter um destino de vitória. O tempo vai passar, essa é uma certeza que todos nós temos, mas a fatura pela desobediência, pela preguiça e pela sua letargia será cobrada, mais dia ou menos dia. Como diz o texto, olha, depois de muito tempo, olha só, de muito tempo, o Senhor daquele servo, o que ele fez? Voltou. Para quê? Vai cobrar a fatura. E fez o quê? Um ajuste de conta com eles, com aqueles servos. Hoje, alguns podem estar comemorando, eu fui esperto, ganhei sem trabalhar, né? Às custas dos outros, daqueles trouxas. Mas um dia, meu querido, a fatura será cobrada. Você perdeu grandes oportunidades, às vezes receber uma promoção, mais capacitação, conhecimento acumulado, sabedoria gerencial. Mude enquanto é tempo. Saia dessa cama, saia dessa rede, meu filho, antes que a pobreza geral chegue na sua vida e se instale até a sua derrota total. E da mesma forma, o tempo vai recompensar pelo trabalho suado. Olha o que diz o texto. E aproximando-se também ao que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui os outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse, olha o que o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito, olha só, e sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Ou seja, todos aqueles que foram disciplinados e obedientes à palavra do Senhor, eles foram recompensados em abundância. Por isso que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas foram recompensados por quê? Pela sua fidelidade e pelo seu empenho e pela sua obediência à palavra do Senhor. Ao negligente, pelas suas próprias desculpas, será condenado ao fracasso. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, poderia ser o trabalho até o mais fácil, né?
disse: Senhor, sabendo que tu és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, é um Deus que não se relaciona, é um Deus independente, é um Deus que apenas opera, que nós não somos cooperadores. Está vendo a visão negativa que aquele homem tem de Deus? Qual é a sua visão de Deus? Então, por isso eu fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Mas isso é desculpa, hein? Não foi só por causa disso, não. Aqui está o que é seu, fiz a minha parte. Essa visão errada de Deus, como ele disse, para ele Deus era uma pessoa severa, não um criador amoroso, como diz o texto bíblico, que provou o seu próprio amor para conosco, enviando o seu Filho aqui neste mundo para morrer por mim e por você. Como diz lá aquele texto áureo, João 3,16, porque Deus amou o mundo, a mim e a você, de tal maneira que Deus, seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. Por isso, com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí, diz o profeta. Então, é necessário que você tenha essa visão correta de um Pai amoroso, para que tenhamos também este sucesso. O que é Deus para você? Talvez seja por isso que você é uma pessoa atormentada pelo medo. Segundo o professor Ivan Maia, o medo, ele nos joga numa rota de morte e destruição. Quando ele diz que a ignorância gera o quê? A insegurança e a dúvida. E estas juntas geram o medo, que junto com a dúvida gera em nós a ansiedade, que adicionada ao fator medo, gera as tais preocupações que produzem depressões, que produzem doenças psicossomáticas que podem levar você até a morte. Você está com medo de agir? Creia que Deus está contigo e saia desse círculo de morte e derrota. Use os seus talentos, a sua capacidade, com fé no Deus vivo e amoroso, e entre na rota do justo e não na rota dos preguiçosos, rumo à sua felicidade e sua vida abundante. Saiba que Deus não está ausente de nós. Olha só no versículo 26, que diz: mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Saiba então que Deus, ele quer participar diariamente da sua vida. Deus, na verdade, ele é um cooperador conosco. Arrisco até te dizer que ele deve ser o seu principal sócio. Tudo que recebemos, devemos dar a ele graça por todas as bênçãos, por todos os resultados que temos de uma vida de cooperação com ele. Então, meu amigo, deixe essas desculpas de lado. Tome uma atitude. Você acha que alguém está interessado aí nas suas lamúrias, de ouvir as suas derrotas, os seus fracassos, as suas reclamações? Ninguém está interessado. Olha que o texto, lá no versículo 27, diz: então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. Já que você não quer fazer nada, tomava alguma atitude. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. A fé é algo racional. A fé não é coisa para idiotas, é para pessoas que pensam. Portanto,
tirem dele o talento e deem aos que têm 10. Aquele que é abençoado ainda é mais abençoado ainda, porque todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Que coisa maravilhosa, né? Esse princípio maravilhoso. Você, todos os dias, costuma ficar dando desculpas para os seus fracassos. Ah, não tenho isso por causa disso. Porque não me ajudaram. Porque não sei o que lá. Porque minha família não sei o que. Porque aquele cara me tirou. Para de dar desculpas. Suas derrotas, as suas desistências, você culpa a Deus. Ah, é Deus, é Deus. Portanto, hoje é seu dia, é o dia da sua mudança. Escreve aí, Léo, hoje é o dia da minha mudança. Escreve aí nas descrições. Eu vi essa palavra e fui transformado por essa palavra, fui confrontado por essa palavra. A prosperidade é fruto, meu querido, da sua fé e obediência, e a sua recompensa será uma vida em abundância, não só em questão financeira. Dinheiro apenas não traz felicidade a ninguém, mas em todas as áreas da sua vida, saúde, vida familiar, vida emocional, né? Vida em comunhão. Então, prosperidade é muito mais que dinheiro. Não caia nessas conversas de alguns falsos profetas que só falam em dinheiro na TV. Siga em frente nessa vida abundante. Então, concluindo, essa parábola revela o quê? Se não usarmos o que Deus nos deu, nossos talentos, as nossas capacidades, perderemos tudo. Lá no capítulo 5 de Hebreus, diz uma coisa interessante. Pois quando já deviam ser o quê? Mestres, levando em conta o tempo decorrido, olha aí, passou o tempo, vocês têm novamente necessidade de alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então, vamos aprender. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Hoje está cheio de marmanjos, bebês, crianças, onde já deveriam estar assim, recebendo alimento sólido. Não, mas vai ter que continuar no leite. Então cresça, criatura. Deixa de ser bebê chorão. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Comece a agradecer. Tome uma atitude e obedeça a palavra de Deus.